que nos chamou, que vai nos capacitar para estarmos à frente de um trabalho, para estarmos à frente de um ministério de louvor, para estarmos à frente de um ministério pastoral, de um ministério da palavra, para estarmos à frente de um ministério infantil, de tudo aquilo que seja. Nós temos que estar debaixo da graça do Senhor. E outra coisa chave que o apóstolo Paulo fala aqui é a respeito da paz. Irmãos, muitas vezes está na frente, muitas vezes está inserido num trabalho. No secular é difícil, né? Às vezes a gente tem um atrito com o patrão, tem um atrito com um funcionário, com um colega de trabalho, né? Assim, e na igreja também não é diferente. E muitas vezes nós temos esses atritos, nós temos essas dificuldades, mas acima de tudo também, nós temos a paz do Senhor. Nós temos uma paz, nós temos uma alegria que nos faz caminhar dia após dia no propósito. Por quê? Porque por mais que venham as dificuldades, por mais que venham os problemas, a paz do Senhor vem nos confortando, vem trazendo aquela alegria e fala: olha, persevere, que você vai ver, persevere que você vai colher o fruto. Quando o pastor Gilei Carlos falou a respeito de mim, comentou com o Alexandre, com a Paulinha, esquecemos desse rapaz, e o pastor Alexandre falou assim: e esse aí deu trabalho. Irmãos, dei trabalho mesmo, não nego, falo para me gloriar, não, falo com pesar, falo para vergonha minha, falo para minha vergonha. Na época que eu comecei na célula, na casa do Alexandre, eu estava entre a vida e a morte, sendo jurado de morte por algumas bagunças que eu tinha feito. E até depois o Alexandre falou para mim assim, quando soube da notícia, falou: esse aí não escapa. Mas graças a Deus, o Senhor é fiel. Amém. O Senhor é fiel. Você está mostrando, hein? Eu não queria falar, não vou falar. Eu estava jurado pela Rotan. A Rotan, os meninos bons de preto queriam me matar. Era coisa pouca. Ele falou, não ia dizer não. Mas o Senhor sabe, irmãos. Não para me gloriar, mas para gloriar o nome do Senhor. Para gloriar o nome do Senhor. Porque se não tivesse essa paz, se eles não tivessem essa paz no coração deles, de pagar o preço, de orar, de interceder, eu não estaria aqui hoje. Estaria morto. Seria menos um. Seria só mais uma estatística do governo para um direito dos manos que fala mais um que foi morto pela polícia, né? Assim, e pela estatística foi mais uma morte, mais um homicídio, ou mais um algo violento, uma morte violenta que aconteceu na capital de Goiânia. Seria mais um no meio da estatística. Não, mas teve a paz. Eles receberam a notícia, ficaram apreensivos, mas o Espírito veio e trouxe paz. Como foi assim? E veio a paz. Por isso que o apóstolo Paulo fala: a graça e a paz do Senhor vos sejam dadas. Irmãos, nós necessitamos dessa maravilhosa graça. Nós necessitamos dessa paz. Mas não é a paz que o mundo pensa, como o mundo pensa, porque o próprio Senhor Jesus falou: a minha paz eu vos dou, e eu não a dou como o mundo dá. Não a dou. E essa igreja aqui de Tessalônica, quando Paulo escreve para eles, ele vai falar a respeito disso. Vamos ver aqui no versículo 2: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho, de amor e da vossa firmeza, de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós.
E vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Caia. De vós fez-vos ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e a Caia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa algumas. Irmãos, essa aqui foi uma igreja tribulada. Essa igreja aqui, ela foi uma igreja que quando o apóstolo Paulo, junto com Timóteo e Silas, abriram ela não foi mil maravilhas, pastor. Ela não foi aquela igreja que o presidente foi lá. Ela não foi aquela igreja que o governador foi lá aplaudir. Nossa, que prédio bonito que vocês construíram. Ela não foi aquela igreja que uma multidão se aglomerou para querer entrar, para querer ver, não. Em Atos 17 fala como que essa igreja foi constituída. Em Atos 17 fala que o apóstolo Paulo começou a pregar por 3 finais de semana na sinagoga, como é de costume, falando para os judeus, falando para os seus. E depois a Bíblia fala que no final dessa terceira semana, disse que muita gente se converteu. Alguns homens influentes, sim, teve alguns homens influentes, teve alguns também das sinagogas que se converteram, algumas mulheres de alta posição. E aí fala que os judeus ficaram com inveja e começou um horroroso, começou um tumulto, tumultuou. Olha, aqueles que estão perturbando no mundo todo chegaram aqui, os perturbadores do reino de César, os perturbadores do Império Romano, que está trazendo uma doutrina contra César, que dizendo que há um outro rei, um tal de Jesus. Eles chegaram aqui e toda a cidade ficou alvoroçada. Meu Deus, o imperador vai mandar o seu exército para nos destruir por causa deste homem. E correram lá na casa de Jasum para pegar Paulo. E aí levaram esse Jasum lá em frente à praça, em frente aos magistrados. Irmãos, assim começou a igreja, com luta, com todo mundo da cidade querendo matar, com todo mundo da cidade perseguindo, todos perseguindo, falando mal, falando contra. Começou assim essa igreja. Não foi uma igreja espetacular, não foi uma igreja aplaudida pelos grandes da época, não, mas foi uma igreja que começou com perseguição. E por isso que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 6: e vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra e muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Irmãos, através de tribulação, esse é o tema principal das cartas de Paulo. Todas as vezes que o apóstolo Paulo começa a escrever para uma igreja, todas as vezes que ele fala disso. Ele começa declarando a graça e a paz, porque ele sabe que somente com a graça e com a paz de espírito é que nós podemos suportar as tribulações. É somente com a graça do Senhor, somente com a paz de espírito que nós podemos suportar. E ele fala aqui, irmãos, quando o apóstolo fala que essa igreja foi imitadora dele, porque verdadeiramente essa igreja imitou o apóstolo Paulo. Essa igreja foi uma igreja perseguida. Essa igreja foi uma igreja açoitada. Foi uma igreja que foi presa. Foi uma igreja que passou por muitas dificuldades. Mas eles permaneceram. Eles ficaram firmes. Permaneceram no Senhor. Permaneceram na graça. Permaneceram no amor. Irmãos, nós temos que ser assim. Porque, queridos, nós não estamos estabelecendo na região norte de Goiânia, no setor Estrela d'Alva, uma boate. Nós não estamos estabelecendo aqui uma empresa. Não. Nós não estamos estabelecendo aqui uma ONG, uma organização não governamental para cuidar de órfãos, para cuidar de viúvas, para cuidar de necessitados, por mais que esse é o papel da igreja.
Biblicamente falando, esse é o nosso papel como igreja, de cuidar dessas pessoas. Mas nós não estamos aqui simplesmente fazendo uma obra de caridade. Não, nós estamos aqui implantando o reino de Deus. Nós estamos aqui implantando o reino de Deus. Um reino que foi constituído por morte. O reino que foi constituído por morte. Para que o reino de Deus se estabelecesse, Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, teve que se fazer homem, teve que vir na terra e pagar o preço, teve que vir e morrer, teve que vir e ir para a cruz. E no momento de mais agonia, de mais perturbação, no Getsemane, ele dizia: Pai, passa de mim esse cálice, se for possível, mas seja feita a tua vontade. E uma outra vez ele fala: irei eu fugir da cruz? Para isso eu nasci. Para isso eu nasci. Ele falou isso para Pôncio Pilatos. Não foi assim? Quando Pilatos falou assim: olha, eu tenho poder para te livrar. Só basta você me falar uma palavra, eu te livro agora. E manda até matar os seus inimigos, se você quiser. Ele falou assim: eu vou fugir. Para isso eu nasci. O propósito da minha vida foi morrer. Porque quando eu morrer, o reino de Deus vai vir. Quando eu morrer, o verdadeiro reino de Deus, o verdadeiro, não o reino terrestre da nação de Israel, não, mas o verdadeiro reino, aquele que é conquistado por esforço, aquele que é conquistado por perseverança, aquele que muitas vezes numa célula pode acontecer que seja só você, se você for casado, seu marido, e outras vezes só você, se não for casado, o anfitrião, a pessoa daquela casa. E você olhar e ver assim: Senhor, vou ver isso aqui não dá, vou ver isso aqui cheio, vou ver isso aqui cheio. Isso acontece conosco, queridos, porque é esforço, é perseverança, é fé, é aquilo que o Alexandre falou para pedir as ofertas. Irmão, é fé. A fé, eu não tenho fé, não é porque já veio vários pregadores aqui na nossa igreja, aqui nesse lugar, e começa a profetizar e dizer que Deus vai dar, não sabe se vamos derrubar aqui, se vai comprar ali, se vai para aí. Não é porque as pessoas vêm, não. É porque eu creio. Por mais que não viesse ninguém, por mais que ninguém que pregasse aqui, que falasse alguma coisa, não falasse essas coisas, eu creio. Eu creio. Porque é fé, é o reino, é o esforço, é a graça de Deus, é a paz de espírito, é a equipe. São homens e mulheres empenhados num só propósito. Qual o propósito? De encher tudo isso aqui só para dizer: nós temos a mil né? Não, irmãos. No propósito do reino, no propósito de pregar a verdade, no propósito de falar a Bíblia. Amém. E de ter a prática de ler. Será que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Não é isso não. Porque uma coisa, irmãos, que o Senhor tem nos ensinado, uma coisa que o Senhor tem colocado no nosso coração, os irmãos que estão conosco desde o primeiro dia, e os irmãos que estão chegando e estão vendo o nosso hábito, é esse: pregações em cima da Bíblia, exposição. Não é nem tanto uma pregação, mas é exposição da palavra de Deus. É exposição. Pega a palavra e fala: a Bíblia fala assim. Essa é a Bíblia. Esse é o reino de Deus. Não vamos aqui iludir ninguém de falar: venham para cá, que chegando aqui os seus problemas acabaram. Olha, venha para cá, se aqui você tiver um carro, eu garanto que você vai ter 7. Olha, se você tem uma casa, você vai ter 10. Você vai ter sua fazenda. Não, irmãos, porque isso não é o reino de Deus. Por mais que você possa ter seu carro, por mais que você possa ter sua fazenda, você possa ter sua chácara, você pode ter o que você quiser, mas isso não é o reino de Deus.
O reino de Deus são homens e mulheres ganhando vidas para povoar o céu. São homens e mulheres que estão nesse propósito de ganhar vidas. Ah, mas quem ganha vida é só o pastor. Não, meu irmão, não é. Todos ganham vidas. Todos geram pessoas. Todo mundo. Aquilo que nós falamos, irmãos, nem todos, nós sabemos, nem todos foram chamados para ser pastor. Tem uns que foi chamado para ser bispo e apóstolo. Tem outros que foi chamado para sair aqui abrindo igreja em todo lugar. Vai numa cidade igual o apóstolo Paulo fazia. Às vezes ele ficava 15 dias, outras vezes passava 3 meses e às vezes passava 3 anos. Abria, saía e ia para outra. Às vezes ficava um dia. Ele era muito doido. De um dia ele estabelecia uma igreja, já colocava lá os diáconos, a igreja funcionando e ia para outra. Esse era o chamado dele. Não era o chamado da maioria. E aqui também no nosso meio não é diferente. Tem uns que vão ser chamados para ser pastores, para estar pastoreando. Outros vão estar sendo chamados para ser evangelistas, vão estar evangelizando. Outros são chamados para serem diáconos, irmãos. Diáconos é o maior ministério que existe na igreja. É o diácono. Não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é. Não é o cantor, não é o músico, não é o tocador. O maior ministério que existe na igreja não é o de mestre, de professor que ensina teologia, que sabe os últimos dos últimos pensamentos teológicos, não. É o diácono. É aquele que serve o corpo. É aquele que tem prazer em deixar o ambiente que nós estamos organizado, o ambiente onde nós estamos limpos. Aquele que chega e se dispõe, não, eu vou limpar por causa dos meus irmãos, eu vou servir porque eu amo o corpo de Cristo. Esse é um dos maiores ministérios que tem. É aquele que muitos nem vê. Vou até fazer uma pergunta: quantos aqui sabem que nós temos diáconos na igreja? Poucas pessoas sabem que nós temos diáconos na igreja. Irmãos, nós temos um casal nessa igreja que eles são diáconos. Nós temos um casal de diáconos nessa igreja, o irmão Jerônimo e a irmã Maria. Fiquem em pé, irmãos, para que a igreja te conheça. Nós temos esse amado irmão, essa família que se dispôs. Pode sentar, irmãos, Deus abençoe. Que um dia chegou e falou assim: pastor, eu não sei pregar, ou eu não sei fazer isso, mas uma coisa eu sei e sei fazer bem. Eu e minha esposa, a gente sabe limpar, que é uma beleza. Deixa a gente limpar? Amém, irmãos. Glória a Deus. Queridos, isso é uma equipe. Isso é uma equipe funcionando. Isso é uma equipe promovendo o reino de Deus. Eles estão, irmãos, inseridos dentro desse projeto. Porque quando os apóstolos fez essa instituição diaconal dos diáconos, foi com esse propósito. Foi no propósito de estar ajudando. Foi no propósito de estar servindo a mesa. Foi algo bem claro que Pedro falou: olha, não é bom que a gente pare de orar e se dedicar à palavra para estar servindo a mesa. Mal ele sabia que esse é o maior ministério: servir a mesa, servir um ao outro, servir um ao outro. Foi o que o Senhor Jesus falou, foi o que ele mais bateu a respeito dos fariseus, aqueles que queriam as melhores posições, aquele que queria os melhores lugares de destaque. Falou: não é assim, vocês têm que servir. E quando seus discípulos chegou e falou: Senhor, deixa que eu sente um à tua direita e o outro à esquerda, Senhor, deixa lá meu filho, meus 2 filhos, ó,
deixa um. Falou assim, não, o meu reino não é assim não, cara. Calma aí, ué. O reino terreno que é assim, que vocês têm governadores que mandam em todo mundo. Mas no meu reino não. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Você quer ser o Senhor? Seja o servo. Olhe para mim. Eu vim aqui primeiro para servir. Depois que eu servir, aí eu serei Senhor. Depois que eu servir toda a humanidade, depois que eu morrer, aí sim eu serei Senhor. Mas não é por aí. Primeiramente, sou servo. Queridos, e é isso aqui que o apóstolo Paulo fala para esses irmãos da igreja de Tessalônica, da Macedônia, daquela região, quando ele ganha, e ele fala: vocês são o motivo de muitas pessoas serem salvas, por causa dos sofrimentos, por causa da perseverança. Por causa da perseverança de vocês, muitos estão sendo salvos, muitos estão sendo confirmados no reino de Deus, porque vocês não reclamaram, porque vocês estão passando com graça e com paz. Por mais que nesse momento é difícil, por mais que no momento dos açoites dói. Eu nunca levei umas lapadas dessa, não. Eu já apanhei brigando, mas algo que eu merecia. Mas eu nunca fui açoitado igual o apóstolo Paulo e muitos irmãos foram. E não sei também se um dia isso acontecer comigo, não sei não, nem qual é a minha reação. Nem sei se eu vou ficar com raiva de Deus e falar: se eu sou teu servo, você deixa o cara me bater. Deixa o cara cuspir em mim, Deus, eu sou crente, eu sigo, sou até pastor. Nem sei se eu vou falar isso. Mas os irmãos dessa igreja de Tessalônica, os tessalonicenses, eles permaneceram firmes. Eles permaneceram, porque eles sabiam que o que vinham para eles seria melhor. Amém? Vamos ler aqui no versículo 8. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Caia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, pois eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, dizemos como vós converteste dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e guardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, eles sabiam que por mais que eles passassem por tribulações, por mais que eles passassem por momentos difíceis, mas o Senhor Jesus iriam livrar eles da ira vindoura, do dia mau. Então essa igreja aqui, esses irmãos, essa equipe do apóstolo Paulo, que dava testemunho com sofrimento, muitas vezes com sofrimento, dava testemunho de que Deus, de que o reino de Deus era melhor para a vida deles, de que o reino de Deus, que por um período de tempo, por um pouco tempo que eles iriam sofrer, mas eles sabiam que no futuro eles estariam reinando com Cristo. Que no futuro, mesmo que eles morressem, eles sabiam que eles seriam ressuscitados junto com o Senhor. Porque depois o apóstolo Paulo fala que o Senhor Jesus foi ressuscitado como as primícias de Deus, o primeiro. E nós, juntamente com Ele, seremos ressuscitados. Seremos ressuscitados. Muitos serão ressuscitados para o castigo eterno, mas para nós não. Para nós seremos ressuscitados para estarmos junto com Ele, reinando, vivendo. Voltamos para quem nós somos, de quem nós viemos. Estávamos lendo na quarta-feira Atos 27, quando o apóstolo Paulo está no navio, e o navio dele está à deriva,
E ele começa a falar com o pessoal, dando ânimo para aquele povo. Ele fala assim: olha, o Deus de quem eu pertenço, falou assim: olha, o Deus de quem eu pertenço mandou um anjo para falar que nenhum de vós vai morrer se fizer aquilo que eu falar. Irmãos, e uma palavrinha que eu peguei, eu bati muito em cima dela, foi a respeito do que ele diz: ao Deus de quem eu pertenço. O apóstolo Paulo não ousou dizer: o meu Deus, o Deus que é meu. Deus não é nosso, nós pertencemos a eles. Nós pertencemos ao Senhor. E no dia que nós morrermos, ou no dia que nós formos arrebatados, nós seremos arrebatados para Ele. E se nós formos para a glória, nós iremos voltar para Ele de novo, porque nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos ao Senhor. E é isso aqui que o apóstolo Paulo está falando para essa igreja, falando assim: persevere. Eu sei que vocês estão sendo meus imitadores. E eu estou sabendo, não é porque eu estou aí com vocês, não. É porque todo mundo fala. Todos. Para todo lado que eu ando, falam. E os irmãos da igreja de Tessalônica, você viu? Glória a Deus. Eles estão passando por tribulações, mas eles estão sendo firmes. Os irmãos estão esperando pelo Senhor. Os irmãos estão esperando pelo Senhor. Pelo Senhor. Amados, e assim temos que ser nós. Nós temos que esperar no Senhor. Nós temos que esperar com paciência, gerando, orando, jejuando, clamando e estando na equipe, e estando inserido na equipe. Porque, irmãos, nós não temos nesta casa como prática de chegar e falar: ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você faz aquilo outro. Você não. Essa não é a nossa prática. Não é a nossa prática. Ficamos mais alegres quando tem uma pessoa, quando tem um irmão, um homem ou uma mulher, uma criança, um pré-adolescente ou um adolescente ou um jovem que chega e fala: eu quero fazer isso. Essa é a nossa alegria. Por quê? Porque nós vemos, ele entendeu. Ele entendeu a mensagem do reino, pastor. Ele entendeu a mensagem do reino. Porque, irmãos, nós podemos muito bem falar: não, você vai fazer, você tem que. Não. A Bíblia que fala. E você tem que entender. Nós temos que entender. Nós temos que entender. Queridos, eu tive um grande entendimento. Por muito tempo eu fugi disso. Por muito tempo eu não queria ser pastor. Eu fugia, eu corria ali daqui. E um dizia: você podia estar? Eu falei: não, tá. Mas, irmãos, o Senhor me deu um entendimento de qual era o meu chamado. E um dia eu conversando com meu irmão, ele falou: Deus te chamou para quê, cara? Eu falei: mano, Deus está me dando entendimento. Que Ele me chamou para me ser pastor, para me estar na frente, para me estar aconselhando, falando com os irmãos, estar aprendendo, inserido no reino como pastor. Irmãos, e muitas vezes a gente vem aqui, às vezes no começo estava 3, 4, 5 crianças, e eu falo: oh, meu Deus, Senhor. Aí meu coração se entristecia, e eu dizia: não vou mexer com isso não. Mas aí eu lembrava: não é fácil. O reino de Deus não é fácil. O reino de Deus é tomado por esforço. Aí eu me lembro disso. O reino de Deus é tomado por esforço. Para que o apóstolo Paulo fosse tido como o pai dos gentios, o homem que mais ganhou vidas para o reino, ele passou por muitas privações. Ele foi açoitado, ele foi preso, ele ficou dentro de buraco, naufragou, víbora picou ele, que o povo pensou que ele ia morrer. E no final de tudo, o prêmio máximo da vida dele, ele foi decapitado.
Aí quando pensaram, não, o cara fez tudo isso que ele vai morrer numa boa velhice. Não, ele não morreu numa boa velhice. Foi lá cortar a cabeça dele fora. Mas por causa de tudo isso, ele foi o homem que mais escreveu cartas para a igreja. Ele foi o homem que mais estabeleceu igrejas. E ele foi o homem que mais encorajou pessoas, e ainda hoje encoraja pessoas a pagar o preço pelo reino de Deus. Porque quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, ele está simplesmente nos encorajando e falando: imite a mim, porque eu imitei a Cristo. E verdadeiramente ele imitou a Cristo. E ele está falando para essa igreja: eu sei que vocês têm imitado a Cristo. Eu sei que vocês têm imitado a Cristo. Porque não é vocês que falam isso, os outros falam isso de vocês. E nós, eu falo de mim, irmãos, eu me coloco, por isso que eu falei nós. Estamos imitando a Cristo? Nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo mesmo esses homens e mulheres imitadores de Cristo? Ou muitas vezes a gente deixa uma vaidade nos embaraçar no reino? Ou muitas vezes nós deixamos uma briga porque um irmão falou mais alto comigo, eu não gostei, porque eu entrei no prédio da igreja, o irmão não me cumprimentou, eu também. E aí? Isso está nos embaraçando? Ou nós estamos sendo esses imitadores de Cristo, que não está nem aí? Pode falar. Se estiver falando calúnia, se estiver falando mentira, não importa, porque o Senhor já me falou que isso ia acontecer comigo. Mas se estão falando de mim é porque eu sou falho naquilo, então eu tenho que me consertar. Tenho que me consertar. Tenho que me afastar do mundo. Porque a outra coisa que o povo falava desses irmãos de Tessalônica é que eles verdadeiramente se converteram ao Senhor porque eles deixaram os ídolos. Eles deixaram as suas práticas pecaminosas. Eles mudaram de direção. Eles verdadeiramente se converteram. Mudou o caminho. Eles mudaram o seu caminho. Eu andava para a direita e fui para a esquerda. Não vou andar mais pelo aquilo ali, porque se eu continuar indo para a direita, vai me levar para a condenação eterna. Irmãos, assim temos que ser nós. Nós temos que testemunhar, não só de palavras. Eu estou lembrando aqui de uma camiseta que o pastor Júnior Carlos tem, que eu acho ela muito legal. Ela é uma camiseta que ela tem uma frase nela escrita assim: pregue a todo tempo, e se precisar, use palavras. Pregue a todo tempo, e se precisar, use palavras. Esse temos que ser nós, esse tipo de pessoas. Nós temos que ser, irmãos, como essa igreja. Eu desafio os irmãos que leiam 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e vejam o que esses irmãos fizeram. O que esses irmãos fizeram foi algo grandioso. Foi algo grandioso. Volto a dizer, não foi uma igreja que quando foi constituída teve o presidente, teve o governador, os deputados. Não teve essas pessoas, ao contrário. Quando essa igreja começou, a primeira coisa que eles fizeram foi invadir a casa do irmão onde a igreja se reunia para matar o apóstolo Paulo. Assim essa igreja foi levantada, com pessoas querendo matar. Mata ele, mata logo. Essa foi a igreja de Tessalônica, uma igreja que verdadeiramente levou as marcas de Cristo, uma igreja que todos olhavam para ela e diziam: é um exemplo de igreja, porque sofreu, padeceu, mas por amor a Cristo, por amor ao Senhor, por causa do reino de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos nos colocar em pé.
Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor, irmãos. Eu falo isso, vamos estar juntos como igreja. Vamos estar juntos, irmãos, como igreja, nas orações. Vamos estar juntos, irmãos, como igreja, nas células, no estudo da palavra. Porque na quarta-feira nós só estudamos a Bíblia. Nós buscamos entendimento da Bíblia. Vamos estar juntos, irmãos. E ore ao Senhor. Pergunte ao Senhor: Senhor, para que o Senhor me chamou? O Senhor me chamou para mim ser o que, Senhor? O Senhor me chamou para mim ser um apóstolo, um bispo, um músico. Senhor, o Senhor me chamou para quê? Para mim ser um pastor, uma pastora, um diácono. Pai, o Senhor me chamou para quê? Para mim fazer o quê? Eu, evangelista. Senhor, o Senhor me chamou para quê? Para mim ser um missionário, para mim ir para as nações, para mim ir para as cidades, para mim ir aos lugares e falar do Senhor. Senhor, para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me chamou? Qual é, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim? Porque, irmãos, o Senhor não tem um bando de igreja para você. Ele não tem só isso para você, não. Ele tem algo tremendo na sua vida. Ele tem algo glorioso. E em cima disso, irmãos, saiba que vai vir tribulações, vai vir perseguições, mas não tenham medo. Não tenham medo, porque o Senhor Jesus venceu. Ele venceu. E nós temos a sua maravilhosa graça. Nós temos a sua paz. Aquela paz que excede tudo. Aquela paz que nos leva a caminhar confiante, mesmo sabendo que vamos para a morte, mesmo sabendo que nós iremos morrer, mas nosso coração vai em paz, vai com regozijo, sabendo que nós iremos voltar para o nosso Deus, para aquele de quem nós pertencemos, para aquele de quem é nosso dono, aquele que nos criou. Amém? Oh, Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Paizinho querido, em nome de Jesus, ó Deus, revela-te a nós. Senhor, revela-te a tua igreja. Paizinho amado, eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, traga a minha convicção do nosso chamado. Senhor, dá-nos convicção, dá-nos, Senhor, a convicção daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, mostra-nos, ó Deus, mostra-nos, Senhor, o que tem queimado no nosso coração. Se o Senhor nos chamou para ser apóstolos, ou pastores, Senhor, ou mestres, ou diáconos, Senhor, evangelistas, missionários, vai ser querido, fala para nós, ó Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, se você tem convicção no seu coração de que Deus não te chamou só para você ser mais um no meio da multidão, se você tem convicção de que Deus te chamou para alguma coisa grande, maior, você não sabe ainda o que é, mas você tem essa convicção que Deus te chamou para algo grande, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Só você tem essa convicção de que Deus te chamou para algo grande. Amém? Vem aqui à frente. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Amém, Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho querido. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos. Senhor, nós oramos, Paizinho querido, porque a nossa convicção, Pai, de que o
impacto nessa cidade, seja um impacto nesse setor, seja um impacto na sua família, seja um impacto. Aqueles que serão os promovedores do reino de Deus, aqueles que irão impactar o mundo, que daqui 40 anos, 100 anos, se o Senhor não vier e ouvir falar do seu nome, falar, não, aquele ali foi um homem ou uma mulher que impactou, que por causa dele nós fomos alcançados. Amém? Seja um impacto, em nome do Senhor Jesus.